Olá, seja muito bem-vindo ao Perspectiva, programa da TV Assembleia, que debate os temas que estão em pauta na mídia nacional e que são de impacto para a vida dos brasileiros e também dos sul-mato-grossenses. Nós vamos falar sobre carreira, afinal de contas, um levantamento recente revelou que 9 em cada 10 brasileiros estão insatisfeitos com o trabalho. Pois é, né? Número aí que realmente chama atenção. Esse levantamento é da plataforma SurveyMonkey, que faz pesquisas online. E é para debater esse tema sobre como lidar com essa situação de insatisfação no trabalho que a gente convida a Renata Cox, psicóloga e especialista em carreira, para bater um papo com a gente hoje. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Renata. Obrigada a todos vocês, uma honra estar aqui, podendo contribuir a gente mudar aí essa estatística que é desesperadora, né? Porque é muita gente insatisfeita e a gente precisa aí começar a mudar esse quadro, tendo conversas, né, para gerar reflexões aos brasileiros. Certo. E, Renata, para a gente começar o nosso bate-papo, não dá para negar que nós, brasileiros, passamos muito mais tempo no nosso local de trabalho, né? Como administrar, como lidar, por exemplo, com essa insatisfação? Então, essa pesquisa é muito interessante porque ela demonstra o quanto a gente precisa acordar e rever o nosso conceito de trabalho. Foi a época que trabalho era simplesmente só para pagar as contas, né? Não, trabalho é um lugar onde a gente fica aí 8, 10, 6 horas, às vezes até mais envolvido. Então, a nossa identidade profissional ela é muito importante para nós brasileiros. E é essencial que a gente encontra nesse ambiente um lugar que traga realização e não que simplesmente só paga os seus boletos. Claro que existe toda a questão financeira, né? Mas também e a realização, e o propósito, e a missão, né? Será que o seu trabalho atual ele está relacionado ao seu borogodó, ou seja, aos seus talentos? Porque quando a gente trabalha com algo que realmente é nossa paixão, aquilo faz brilhar os nossos olhos, dificilmente a gente vai olhar esse trabalho como essa estatística, né, como essa pesquisa demonstrou com insatisfação. Então, um caminho para a gente mudar essa realidade é se questionar quais são os seus talentos, o que você faz com muita leveza, com muita tranquilidade, né, que realmente mexe com seus instintos, no sentido de te dar uma certa paixão, alegria, motivação. Por exemplo, quando você entra numa livraria, qual é o livro, se você pudesse escolher 3 livros, quais seriam, de que temas? Né? Talvez culinária, né? Talvez, sei lá, astronomia, talvez economia, né? Então, perceber esses indícios, né? O que realmente você gosta de fazer. E será que hoje a empresa onde você trabalha, ela te dá, você tem esse espaço, né, para usar a sua criatividade, para trazer os seus talentos à tona no seu dia a dia? Se a resposta é não, a gente já tem aí um sinal de alerta. E é isso que acontece. A maioria desses profissionais, desses 9, né, cada 10 brasileiros, estão em busca de mudar algo, de fazer alguma coisa diferente, de mudar de área, de fazer uma transição de carreira, de abrir o seu próprio negócio, de encontrar formas de conseguir se realizar. Porque quando a gente... Pode falar. Não, eu ia falar que eu fiquei impressionada, até puxando um pouco esse gancho dos 9 em cada 10, eu fiquei impressionada porque realmente é muita gente. Só que, infelizmente, nem todas as pessoas elas podem abrir mão, né, do trabalho, porque às vezes esse trabalho é a renda principal, né, paga as contas da família, e aí a pessoa ela quer ser notada, né? Às vezes ela está tendo um trabalho que ela goste, mas está insatisfeita. E os chefes não percebem, né? Como é que ela pode lidar nesse ambiente de trabalho para melhorar a situação sem precisar tomar uma decisão drástica, por exemplo? Perfeito. Bom, o primeiro passo é entender se dentro da empresa ela tem espaço de mudar, às vezes de mudar de área, né? Até mesmo de ser promovida, porque às vezes ela não está muito satisfeita onde ela está, né? Mas a empresa é legal, a empresa pode dar oportunidades para ela se desenvolver de outras formas ali dentro. Então, se ela tem essa abertura, perceber esse movimento da empresa para ela fazer uma transição dentro da organização. E se não existe essa abertura, se não existe possibilidade de ela mudar de área, ou se a empresa é muito pequena, ou se é familiar, né, mais engessada, por que não fazer um planejamento estratégico e fazer uma transição?
mas não assim chutar o balde, sabe, Lívia? Não é Sim. isso, sou contra, né? Até porque as faturas chegam, a gente tem conta para pagar, tem filho, tem toda uma responsabilidade de casa, então a gente precisa assim olhar para a nossa carreira de uma maneira estratégica. E daí fazer um bom planejamento para você sim mudar, ser realizado, além também, claro, de ter sucesso financeiro, porque não adianta também você estar muito feliz, apaixonado pelo seu trabalho, mas a remuneração não ser compatível, porque daí a conta não vai fechar. E existe, por exemplo, alguma dica, algum passo a passo para conversar, por exemplo, com o chefe? Ah, tem sim, tem sim. Bom, eu diria que antes de você ter essa conversa, é importante a gente mudar comportamento. Porque para você ter primeiro, você precisa fazer. E antes de fazer, você precisa ser. Então, se eu quero ter uma realidade diferente na minha carreira, vamos supor que hoje eu sou analista e eu quero ser coordenadora. Um exemplo. Então, se eu quero essa posição de coordenadora, por N razões, que tal eu começar a agir como eu fosse, né? O que uma coordenadora faz? Que tipo de livros ela lê? Aonde ela frequenta? Qual que é a postura dela nas reuniões, né? Então, começar a pensar e agir como se você já tivesse essa responsabilidade. E, naturalmente, você vai começar a se destacar. As pessoas vão começar a perceber que tem alguma coisa ali, né? De diferente. E daí você começa a conquistar o teu espaço e começar a preparar o terreno para você ser promovida, seja dentro da organização ou até mesmo começar a buscar um trabalho de coordenadora, se esse é o teu objetivo, apenas dando aqui um exemplo. Então, antes de você ter algo, presta atenção em começar a fazer e antes de você, de fato, começar a fazer, seja uma pessoa diferente. Então, o primeiro passo é autoconhecimento. É começar a se olhar, se perceber e conhecer mais sobre você. E autoconhecimento não é só assistir uma entrevista como essa, que ajuda, mas não é também só ler um livro, que ajuda, é você fazer uma autorreflexão diariamente. É tipo, igual tomar banho. Tem que tomar banho todo dia, né? Não tem jeito. Autoconhecimento é diário. Até porque o mercado muda constantemente, a gente passou e está passando por uma grande mudança dentro do mercado, é fruto da pandemia, né? O ano passado, que a gente aí continua em 2021. Então, essa mudança, esse olhar interno, ele deve ser constante, revendo prioridades, revendo desejos, revendo sonhos, né? Para onde você vai levar a sua carreira? Quais são os seus próximos passos profissionais? E como é que a gente pode, por exemplo, lidar com a autocobrança? Até com base nessa questão do eu vou me comportar como uma coordenadora porque eu almejo esse cargo para mim na empresa. E antes disso, né, muita gente se frustra porque se cobra e não consegue atingir as próprias metas, né, não consegue atingir os próprios sonhos pessoais dentro daquilo que ela está fazendo, que ela foi contratada para fazer. Existe também alguma dica para você lidar com essa ansiedade, com essa autocobrança, com essa vontade de querer melhorar e muitas vezes não conseguir? Claro, ótima pergunta. E daí aqui eu convido a todos a gente se inspirar nos atletas olímpicos, né? Porque imagina, eles treinam por 4 anos, intensamente 4 anos, né? Depois tem uma vida inteira treinando para eles se prepararem ali. Então, não vamos querer resultados imediatos. O mercado de trabalho não existe, gente, sucesso miojo em 3 minutos. Não existe fórmula mágica da felicidade, né? Não existe, sabe, pirim-pim-pim. Não, a gente precisa trazer essas questões para o dia a dia. Então, foca em melhorar 1% todo dia. Trazendo um exemplo lá de ser coordenadora, se você tiver uma ação, uma atitude como uma coordenadora, uma por dia, você já está evoluindo, né? Então, eu não vou ler 10 livros numa semana. Isso é impossível, né? É dentro da área de vendas, de marketing, dentro da área pegando o exemplo da coordenadora, que a coordenadora precisa saber, ter conhecimento. Eu vou ler 30 páginas por dia, né? Que é dentro da minha realidade, que eu não consigo ler em uma semana o livro. Eu consigo ler 30 páginas. Então, leia 30 páginas, né? Melhor do que não ler nada. Eu não consigo fazer aquele curso, MBA, pós-graduação maravilhoso que tem na instituição X, que custa X. Tá tudo bem, mas dentro da minha realidade, o que eu posso fazer, né? Quais são os materiais acessíveis que eu tenho hoje, os recursos que eu tenho hoje, que é possível agregar para o meu conhecimento, para eu ser uma profissional mais capacitada e ter um currículo mais competitivo.
para eu conseguir dar um salto na minha carreira e sair desse trabalho que eu não gosto mais. Certo. E na sua expertise aí de psicóloga, né, orientadora de carreira, né, coach, quando que você consegue, por exemplo, identificar num cliente seu, né? Eu estou trabalhando e eu estou sentindo que alguma coisa está errada, eu procuro a Renata, por exemplo. Quando que você consegue sentir que essa pessoa ela é infeliz? Ou quando você consegue sentir que ela está feliz, mas que ela pode dar uma ajustada ali na rotina para tomar um rumo legal no trabalho? As insatisfações, elas são infinitas, né? Muitas pessoas chegam até mim porque a relação com o gestor não é legal, né? Na realidade, isso é uma outra pesquisa. A maioria das pessoas que se demitem da empresa não se demite porque não gosta mais da empresa, né? Por uma falta de afinidade com a empresa, e sim com falta de afinidade do gestor. Então, se demite da empresa, se demite do gestor, né? Essa é uma outra informação relevante. Outras, porque simplesmente aquele trabalho não tem mais desafio, né? Tipo, está fazendo mais do mesmo há muitos anos, que é algo novo. Outras pessoas me buscam porque bateram no teto, então percebe que aquela empresa não oferece mais oportunidade de crescimento, então deseja fazer uma transição e daí não quer qualquer coisa, né? Quer um trabalho realmente bacana, que seja relacionado aos seus valores, que tenha afinidade. Então, cada um traz aí um elemento que pega mais, e outros até uma questão de qualidade de vida, porque aquele trabalho você tem que ali ficar, tipo, viver pelo trabalho, e a esposa, né, e os filhos, e o marido, e os amigos ficam por um eterno depois. Então, as pessoas sentem a hora que não dá mais para disfarçar aquela insatisfação, e que geralmente já tentaram outros caminhos e que não funcionou, né? E daí, através de um método, de um passo a passo, eu consigo ajudar esses profissionais de uma maneira muito mais assertiva, com treinamento individualizado, personalizado, customizado, onde eu pego uma lupa e olho para cada um dos pontos cegos, que na realidade, né, Lívia, todo mundo tem pontos cegos, todo mundo tem um monte de coisa para melhorar. Mas uma coisa é eu saber, a outra coisa é melhorar. Existe uma grande distância entre as duas, né? E daí, com a psicologia, a gente consegue, de fato, melhorar esses aspectos na prática, e daí, consequentemente, os resultados vêm, e um deles é a satisfação, né? Seja continuando dentro da empresa onde está, seja fazendo uma transição, né? Não necessariamente a mudança é o único caminho. Não, tem outros caminhos. E daí, dentro, com o cliente, a gente olha todas as opções e entende qual é o melhor que faz mais sentido dentro da realidade dele. Eu gosto dessa palavra transição, porque ela não é tão brusca como mudança, né? Mudança você já vê que é um impacto, né? A transição você já entende como algo que vai mudar, mas vai ser gradual. E quando que a transição passa a ser uma opção, por exemplo, e ela pode acontecer de forma menos dolorida, assim, para o profissional, e que ele realmente chegue no momento e fale, puxa, podia ter feito isso há muito tempo, porque não fiz antes. Exato, porque com o planejamento, com o passo a passo, fica muito mais leve, né? E não com aquela pressão tipo, nossa, tem que ser em uma semana, tem que ser em um mês, tem que ser para ontem. Não, né? Vamos fazer as coisas com calma, com tranquilidade, somos adultos, né? A carreira é uma parte importante da vida, da vida de todos nós, e ela vai ter um impacto também com a sua família. Então, não é chutar o balde com o adolescente, também não é fingir que tá tudo bem, né? Então, é olhar as coisas e dar a devida importância, mas com estrutura, com metodologia. Então, por exemplo, uma ferramenta maravilhosa e que eu sugiro para todas as pessoas que estão aqui nos assistindo é o LinkedIn. O LinkedIn é um oceano azul, seja para você que está satisfeito ou insatisfeito na sua carreira. Até porque tem essa, né? Geralmente as pessoas só começam a estruturar a sua carreira, pensar e olhar para a sua carreira de uma forma mais responsável e estratégica quando elas estão insatisfeitas, o que é um grande erro, né? Então, antes de você vestir a camisa da empresa, seja ela qual for, uma multinacional, seja se você tem um cargo de diretor, de CEO, seja lá que situação bacana você esteja vivendo, vista primeiro a sua camisa. E vestir a sua própria camisa é você sempre olhar para a sua carreira de uma maneira profissional e dar atenção para ela, né? Uma das maneiras de fazer isso é usar o LinkedIn como uma ferramenta de trabalho, como uma ferramenta de você criar e construir uma marca pessoal.
e não simplesmente usar o nome da empresa como seu sobrenome, né? Você não é diretor, você está diretor. Você não é da empresa XY, você apenas está trabalhando agora nessa empresa. Pode ser que daqui 3 meses você não esteja, né? Pode ser que daqui 2 anos você não esteja. A gente sabe que no mundo corporativo, nenhuma empresa te dá 100% de garantia. Não existe essa garantia. Então, mesmo que você esteja numa situação muito confortável agora, isso não significa que daqui a um ano essa realidade irá acontecer, né? Então, a gente precisa também entender a nossa carreira como nossa responsabilidade. Não é responsabilidade do RH da onde você trabalha, da empresa que você trabalha, você cresceu ou não. É sua, né? Então, se você não está insatisfeito, se você está insatisfeito, seja lá por qual razão, é a sua responsabilidade mudar. E por mais difícil que é essa palavra mudança, até a gente usa mais transição, vai ser inevitável, porque a mudança começa a partir de você. Se você não mudar, a tua realidade não muda. Pois é o que dizem por aí, né? Se você está insatisfeito, mude. Você não nasceu uma árvore, né? Exato. Não está plantado ali naquele local. Tem gente que fica 20, 30 anos. Eu não sei se você pode dar algum exemplo para a gente aqui nessa edição, porque 9 em cada 10 é um número expressivo. Então, eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo nesse momento está exatamente vestindo a carapuça de todo o nosso bate-papo, incorporou realmente essa questão da infelicidade no trabalho, está se vendo nessa situação, né? Então, a partir de que momento essa pessoa ela pode começar a vislumbrar uma transição, né? Como que ela pode começar? Bom, o primeiro passo é ter clareza. Então, ter clareza do que eu estou insatisfeito e ter clareza de qual caminho eu quero seguir. Eu quero mudar de área ou eu só quero mudar de empresa? Ou eu não quero mudar de empresa, eu quero continuar onde eu estou, mas eu quero mudar de posição, de função, né? Eu quero abrir um negócio ou eu quero apenas ter um plano B como sócio de algum negócio? Que mudança que eu quero fazer? Porque, gente, tem infinitas possibilidades. E hoje, com a tecnologia, você faz tudo dentro da tua casa com uma internet, né? Tipo, que é maravilhoso. Sim. Então, assim, vamos abrir a mente, abrir a cabeça e pensar em tantas coisas que você pode fazer dentro mesmo da sua área, né? Porque às vezes você não gosta do que você faz agora, mas se você fizer aí uma mudança e ir para uma outra área dentro do seu segmento, você pronto, resolve o teu problema. A questão está muito mais próxima de você do que você imagina. Então, primeiro passo, clareza. Sem clareza, a gente não vai para lugar nenhum. Você tem que ter clareza, transparência do que você deseja, qual é a mudança que você busca. O segundo é ter um planejamento estratégico inteligente. Então, não é sair fazendo qualquer coisa, né? Vamos construir um passo a passo, quando, onde, com quem, que recursos são necessários, internos, externos. Depois vem o terceiro passo, que é agir. Não adianta também você ficar aqui pensando, planejando e não executar, né? Então, a parte da execução é fundamental. E, novamente, executar com metodologia, né? Não é sair gastando energia à toa. Então, se movimente, mas na direção adequada, usando um método de ciência para te apoiar nessa mudança. E o último, claro, é melhoria contínua, porque nem tudo que você desenhou, que você pensou, vai acontecer exatamente daquele jeito. Então, você vai precisar sempre repensar em como você pode conquistar aquele objetivo, né? Quais outros... Às vezes você precisa de uma rede de apoio melhor, maior do que você pensou, né? Então, essa melhoria, olhar para o seu plano, identificar o seu passo a passo, e às vezes voltar algumas casinhas, né? Se aperfeiçoar, investir em autoconhecimento para você conseguir essa mudança. E, novamente, sempre focando 1% todo dia. É muito melhor você ir 1% todo dia do que querer conquistar o mundo em uma semana, povoar a lua e voltar em uma semana, gente. Isso não acontece, né? Então, construa novos hábitos, construa novos hábitos na sua rotina para você, de fato, fazer uma mudança de uma maneira muito consciente e para ter consistência, porque senão os resultados vão ser pontuais e é a mesma coisa que você construir um castelo com areia, sabe? Não vai funcionar. Eu acabei fazendo a última pergunta, né? Eu comecei a pergunta num rumo, acabei indo para outro, eu vou voltar no rumo que eu estava. Né? Se você tem algum exemplo de alguém que passou por você e que realmente teve uma transição
assim, gradual, obviamente, mas que hoje, né, não se vê fazendo outra coisa e que pensa realmente que poderia ter feito antes. Ai, sim, nossa, tem várias histórias. Bom, eu convido a todos entrarem no meu LinkedIn, número 1, e ler as mais de 100 recomendações. Lá são relatos, né, de alguns dos meus, todos foram meus clientes, de uma porcentagem aí deles, que deixaram espontaneamente a sua experiência, como foi fazer um treinamento comigo, as mudanças que tiveram, os resultados que tiveram, e ali realmente é fantástico. Mas eu vou contar uma aqui, que era uma engenheira, ela trabalhava nesse segmento há muitos anos, ficou doente, né, pela insatisfação, né, e essa é uma das consequências da insatisfação do trabalho. Chega um ponto que o trabalho adoece, né, a insatisfação adoece, e ela, de fato, começou a ter vários problemas de saúde, fruto dessa insatisfação. E daí, nesse período, ela entrou em contato comigo, buscando um apoio, uma orientação, porque ela sabia que ela não queria mais aquele trabalho como engenheira, trabalhava numa organização, mas ela não sabia o que ela queria. E dentro desse processo, dentro do treinamento, a gente organizou essa transição, que resultou na demissão dela e no início do plano B, né? E ela descobriu que ela gostava muito, se identificava muito com essa parte de organização, né? De ter o seu próprio negócio, era um desejo muito antigo que acabou ficando lá para trás e ela resgatou. E hoje ela é personal organizer, né? Tem muitos clientes, vive disso, é bem remunerada, tem uma equipe e a coisa aconteceu, né? Durante todo esse período aí que a gente caminhou juntas. E ela está muito bem. Hoje a engenharia faz parte do passado dela de uma maneira muito tranquila, porque ela se identificou muito com essa outra área. Antes dessa geração tecnológica que a gente está vivendo agora, né, muito nas redes sociais, tendo muito acesso à informação, nós vivemos um boom dos coaches. Né? Você é psicóloga, eu tenho certeza que acompanhou esse boom. Sim. Daquela super motivação. Você tem que ser mais, você tem que ser o melhor, você tem que trabalhar das 4 da manhã às 10 da noite para provar o seu valor, e eu tenho certeza que muita gente entrou em parafuso com isso aí, né? Porque queria melhorar, mas eu acho que o estímulo não estava sendo aquele estímulo adequado. E eu observo assim que nas suas palavras a gente tem que ter calma, discernimento e organização. Não é simplesmente, né, se mostrar o super-homem, né? O que isso pode trazer de frustração, por exemplo, para o profissional que leva, né, a sua vida profissional nesse tom? São excessos, né? Tudo que é excesso faz mal. E a gente sabe que burnout, por exemplo, é a exaustão do trabalho, né? Uma doença gravíssima. A gente, quando eu digo Brasil, é campeão de crise de ansiedade, de depressão. Então, a gente está bombando aí, gente, com patologias emocionais. E é muito grave. Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde emocional. E antes de você chegar nesse ponto, busque ajuda, né? Tudo bem ser ansioso, todos nós somos ansiosos, mas existe um limite aí que ultrapassa, né? Tudo bem estar triste, todo mundo fica triste, mas também existe uma grande diferença entre estar triste e estar com depressão, né? São coisas bem diferentes, né? Então a gente precisa estar sempre olhando, entendendo se eu estou passando do ponto, se eu estou ansiosa demais, se eu estou ficando triste demais, né? Se eu estou perdendo o meu rumo, e os impactos disso também nos nossos relacionamentos, porque as pessoas estão adoecendo, né? Quantas pessoas... Já tive vários clientes que chegaram até a mim e me contaram que já teve problema de coração, que já se divorciou não sei quantas vezes, né? Por causa que ultrapassou o limite. Então, até que ponto vale, né? Todo esse sucesso para você parar no hospital, para você perder a relação com seus filhos, para você fazer coleção de relacionamentos insucedidos, né? Assim, sem sucesso. Então, a gente também tem que encontrar um equilíbrio, porque não é só sobre carreira, é sobre vida, né? Então, não adianta você só ter uma carreira de sucesso. Eu quero que meus clientes tenham uma vida de sucesso. E uma vida de sucesso é uma vida alinhada aos seus valores. Então, quais são os seus valores? O que é prioridade para você? Então, as suas escolhas, seja elas profissionais ou não, elas precisam estar alinhadas aos seus valores para a sua vida ter sucesso, dentro daquilo que você considera sucesso, né? Então, sair um pouco
do que a sociedade diz, do que a família acha que tem que ser, né? De todas essas regrinhas que que é muito fácil a gente cair nelas e começar a criar suas próprias regras. Então, o que é sucesso hoje para a sociedade pode não ser sucesso para você. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Construa o seu sucesso dentro daquilo que você considera que é para você importante. É você que vai determinar o seu próprio ritmo. É você que determina o que é 1% para você, né? E não tem regra. Tem o adequado, o ideal dentro da sua realidade. Porque só você conhece a realidade, né? Então, a gente também tem que tomar cuidado com pedir opinião, né? Seguir sugestões aleatórias aí da internet, porque ninguém conhece a sua bibliografia, né? Então é muito delicado a gente cair aí em regrinhas, em formulazinhas prontas para o sucesso. Então, não cai nisso não. Olha para você, né? Foca em você, no que para você é importante em relação aos seus valores. Certo. Tanto é, né, que a gente volta para o destaque da nossa entrevista, né? 9 em cada 10 insatisfeitos. E, Renata, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, que está muito legal, né, muito esclarecedor, aquelas dicas valiosas, né, para quem quer ser mais feliz no trabalho atual, mas para quem quer ser feliz fazendo uma transição, empreendendo, inovando, fazendo algo diferente. Bom, eu vou passar um exercício rápido sobre talentos. É bem simples. Até eu gravei um vídeo no meu canal no YouTube que eu dividi esse exercício. Você pega um papel e uma caneta, faz 3 colunas. Na primeira, você escreve as qualidades que você escuta os seus amigos, familiares falarem de você. E daí manda ficha lá, 5, 10, 15 qualidades, tá? Sem filtro, deixa vir. Na segunda coluna, você vai escrever as qualidades que você escuta dos seus pares, dos seus gestores, das pessoas que trabalham com você, seja atual ou seja a galera que você já trabalhou, não importa. Mas no campo profissional, né? Quais são as qualidades, os talentos que você escuta, os feedbacks que você já recebeu. E daí você também escreve ali todos, pode ser 5, pode ser 20, pode ser 30, não importa. E na terceira coluna, você vai escrever os seus talentos, aquilo que você acha que você tem. Né? Então, você vai fazer uma autoavaliação. Pega uma caneta e circula todos os pontos que estão em comum, né? Porque nem todos vão ser comuns, né? E daí você circula o que aparece. E pensa, qual desses aqui pode me ajudar eu ser mais feliz na minha carreira? O que daqui pode sair uma nova profissão? Pode sair um novo negócio? Pode me dar uma luz, um novo caminho que eu posso tomar na minha carreira? E daí você reavalia a sua realidade junto com os seus talentos. Muito bom. Obrigada pela sua participação aqui com a gente, Renata Cox, psicóloga, especialista em carreira, né, dando muitas dicas para a gente numa realidade complicada, né, Renata? A pandemia trazendo muita gente para o desemprego, outras reavaliando, né, mudando as perspectivas. Eu tenho certeza que aquelas mães que ficaram com os filhos em casa, né, fazendo esse homeschool, né, a escola em casa, também reviram muito as prioridades, né, do trabalhar fora e ter que administrar essa vida doméstica, assim como gente que teve o salário reduzido, aprendeu a empreender, a cozinhar, a costurar, né, a fazer, né, uma série de outras atividades para conseguir uma grana extra. Então, mais uma vez reforçando, né, que nem sempre um bom salário representa felicidade. A pessoa pode aliar uma boa remuneração a algo que faça feliz. Obrigada pela sua participação com a gente. Obrigada a você. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Bom, e esse foi o Perspectiva. Voltamos numa próxima edição com um novo tema. Até mais. Tchau, tchau. Não se esqueça do nosso link do YouTube. Compartilhe com seus amigos e familiares. Um beijão.